Olá, pessoal! Continuando o nosso tema células, hoje aprofundaremos em organelas e suas funções. Bom, pessoal, vocês já sabem que todos os seres vivos são formados por células e podemos classificá-los como unicelular, como o próprio nome já diz, possui apenas uma célula, temos como exemplo uma bactéria, e pluricelular, que tem várias células e temos como exemplo o nosso organismo. Vocês já sabem também os tipos de células, que são eucariontes e procariontes. As células procariontes são células menos complexas e têm como exemplo uma bactéria. Já as células eucariontes são células mais complexas, e elas têm como exemplo o nosso organismo. Já sabem também que toda célula, seja ela procarionte ou eucarionte, possui uma estrutura básica. São 3 componentes que encontraremos em qualquer uma dessas células, seja procarionte ou eucarionte. Esses 3 componentes são citoplasma, membrana plasmática e material genético. Focando agora um pouquinho nas eucariontes, nós temos também uma estrutura básica nessa célula eucarionte. Quando eu falo de célula eucarionte, eu tenho como 3 estruturas básicas: a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Observem que apareceu o núcleo. Lembra que nós conversamos nas aulas passadas que o núcleo é uma diferença da célula procarionte para a eucarionte. A célula procarionte não possui núcleo. Portanto, o material genético fica disperso no citoplasma. Já a célula eucarionte, ela possui um núcleo. Então, esse material genético, ele fica armazenado dentro do núcleo. Voltando então no nosso foco da célula eucarionte, nós temos como 3 estruturas básicas nessa célula eucarionte: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Com o avanço, pessoal, da microscopia eletrônica, foi possível observar que dentro dessas células existem mais estruturas. Foi possível, então, analisar essa célula e observar que dentro delas existem muito mais estruturas. E essas estruturas, elas ficam dispersas nesse citoplasma. O citoplasma é um fluido chamado citosol. E todas as organelas, elas estão dispersas nesse citoplasma. Então, nós chamamos de organelas citoplasmáticas. Pessoal, eu vou começar falando por uma organela, que é a única organela que eu encontro tanto na célula procarionte como na célula eucarionte. Tá? Essa é a única organela citoplasmática que eu encontro nas duas, tanto procarionte como eucarionte, tá? Que são os ribossomos. Os ribossomos, pessoal, ele tem a responsabilidade da síntese proteica, tá? Ele não possui membrana. Os ribossomos, ele não possui membrana lipoproteica, tá? Que ela é parecida com a membrana plasmática. Esse ribossomo, ele não possui, então, essa membrana lipoproteica. E eles são responsáveis pela síntese de proteínas, ou seja, ele vai fabricar proteínas. Essa é a única organela citoplasmática que eu encontro tanto em células procariontes como em células eucariontes. A partir de agora, pessoal, tudo que eu vou falar, tudo que eu mencionar, eu encontro apenas em células eucariontes. Tudo bem? Agora, então, só falaremos de organelas citoplasmáticas presentes em células eucariontes. Começaremos pelo retículo endoplasmático. Pessoal, o retículo endoplasmático, ele atua no transporte de substâncias pela célula. E eu tenho 2 tipos de retículo endoplasmático.
Eu vou começar falando do retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Vocês podem encontrar tanto como retículo endoplasmático granuloso como rugoso. Esse retículo endoplasmático, pessoal, ele é um conjunto de tubos e bolsas com ribossomos aderidos, ou seja, tem ribossomos que ficam fixados nesse retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Se tem ribossomos, pessoal, ele também é responsável pela síntese de proteínas, porém com uma diferença dos ribossomos. A maior parte dos ribossomos que estão livres no citoplasma, eles fabricam proteínas para uso interno. O retículo endoplasmático granuloso geralmente fabrica proteínas para serem mandadas para fora da célula, ou seja, para serem transportadas. Então, o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso é responsável pela síntese de proteínas que serão enviadas, transportadas para fora da célula. E temos também o retículo endoplasmático agranular ou liso. Esse retículo endoplasmático, pessoal, ele não faz proteínas. Nesse caso, eles fabricam lipídios e são responsáveis pela desintoxicação celular. Boa parte, pessoal, do que é tóxico para a célula será metabolizado dentro do retículo endoplasmático agranular. Ele possui, então, essa responsabilidade de também desintoxicar essa célula, além de fabricar lipídios. Temos também, pessoal, o complexo golgiense. O complexo golgiense, ele é um conjunto de bolsas achatadas, umas sobre as outras, chamadas de cisternas, responsáveis pela chamada secreção celular, ou seja, enviar coisas boas, coisas úteis para fora da célula. Geralmente são aquelas proteínas vindas lá do retículo endoplasmático granuloso. Essas proteínas chegam no complexo golgiense. Elas são empacotadas e depois são enviadas. Essas bolsas que o complexo golgiense fabricou, ele envia para a membrana plasmática. Essas organelas, pessoal, também são responsáveis por formar o acrossomo no espermatozoide. O acrossomo é uma estrutura que vai facilitar, pessoal, na penetração do espermatozoide para o óvulo da fêmea. O complexo golgiense também atua na síntese de alguns carboidratos, principalmente polissacarídeos, que são carboidratos com uma estrutura física maior. Tem uma organela muito importante que é fabricada pelo complexo golgiense, que são os lisossomos. Os lisossomos, então, pessoal, eles são organelas que são fabricadas no complexo golgiense. Esses lisossomos são bolsas. Eles contêm dentro dessas bolsas enzimas. E essas enzimas, pessoal, elas vão ajudar na digestão intracelular. E aí eu tenho uma divisão. Se digerir algo que vem de fora da célula, ela se chama heterofagia. Já se digerir algo de dentro da célula, ela se chama autofagia. Temos também, pessoal, o peroxissomos. Ele possui uma enzima dentro deles, chamada de catalase, responsável pela quebra da água oxigenada. Temos também a mitocôndria. A mitocôndria, pessoal, são organelas com uma dupla membrana que possui ribossomos e DNA próprio. Elas fabricam suas próprias proteínas. Essas, pessoal, elas são bastante independentes comparadas com as outras organelas, tá? Então, as mitocôndrias, elas têm essa independência comparadas com outras organelas. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Então, elas são responsáveis pela respiração celular e pela energia da célula. Pessoal, importante relembrarmos também a importância da membrana plasmática e do núcleo.
A membrana plasmática, pessoal, nós falamos que ela tem uma permeabilidade seletiva, ou seja, permeabilidade é algo permeável que deixa passar. Seletiva porque ela seleciona o que vai passar. Então, a membrana plasmática ela é responsável por todas as substâncias que entram ou saem dessa célula. É um envoltório da célula, cuja função é delimitar o espaço intracelular. Ela vai manter uma célula unida a outra e vai controlar toda a entrada e saída de substâncias dessa célula. Nós falamos também sobre o núcleo, que é encontrado na célula eucarionte. O núcleo, pessoal, é onde nós encontramos o material genético dessa célula, tá? O núcleo, então, ele vai armazenar o material genético. Ele tem como função controlar as atividades da célula, regular o seu funcionamento e também armazenar esse material genético. Dentro do núcleo, pessoal, encontramos também o nucleolo. Essas, então, são algumas estruturas que nós encontramos nas células eucariontes. Importante ressaltar também a função e a importância da membrana plasmática e do núcleo, Também é importante, pessoal, relembrar algumas diferenças que eu encontro nas células vegetais para as células animais. Lembram que nós conversamos que a célula eucarionte, ela possui tanto a célula vegetal como a célula animal. Da célula vegetal para animal, existem algumas diferenças, tá? Vamos relembrar essas diferenças. O que será que possui de diferente? Pessoal, na célula vegetal, temos 3 principais pontos de diferença. O vacúolo central, onde ela armazena a água. Ela é revestida por uma parede celular e tem também cloroplastos. Ela possui, então, cloroplasto, onde vai ocorrer a fotossíntese devido ao pigmento clorofila. A célula vegetal, pessoal, ela não possui centríolos, tá? Os centríolos nós encontramos na célula animal. Os centríolos são organelas não membranosas, presentes nas células eucariontes animal. Elas são formadas por microtúbulos e são responsáveis por divisão celular. E para finalizar, temos também nas células eucariontes os citoesqueletos. Pessoal, o citoesqueleto é um conjunto de estruturas proteicas dentro do citoplasma. Qual será que é a função desse citoesqueleto que está lá dentro do citoplasma? Pessoal, eles vão dar forma e sustentação para a célula. Então, esse citoesqueleto, ele vai ajudar a célula a se manter ali perfeita com sustentação. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.